Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ademar Oliveira e hoje quero conversar com vocês sobre a anamnese e a avaliação neuropsicológica para investigar hipótese de TDAH em adultos. É isso mesmo. Nós conversamos várias vezes sobre o TDAH na infância, mas hoje vamos conversar sobre o TDAH em adultos, tá? Não vamos falar dos impactos neste primeiro momento. Nós vamos mostrar o passo a passo, né, como que funciona esse processo avaliativo. Muito bem, primeiro passo, né, tem o contato lá, né, através das redes sociais, né, vem no funil de venda, a pessoa se identifica e acha que tem TDAH e procura, agenda a primeira avaliação. Bom, na primeira sessão, nós chamamos de anamnese. Nesta sessão, nós fazemos várias perguntas, ó, trouxe aqui para vocês, tá? Uma, duas, três folhas de perguntas, tá? O primeiro passo é conhecer a pessoa, tá? Entender como é a dinâmica de vida dessa pessoa. Por quê? Porque existem muitos sintomas que são parecidos com TDAH, mas representam outra condição, tá bom? Ou uma condição típica ou atípica, depende muito da pessoa entrevistada. Bom, primeiro passo, né? A pessoa chega, a gente acolhe, explica, né? Mostra o contrato terapêutico, tá? Existe um documento aqui que é uma integração entre neuropsicólogo e o cliente. Depois, né, de explicado todo o processo avaliativo, tem as perguntas direcionadas aí à avaliação. Bom, por mais que a pessoa chegue e fale bem assim, Ademar, eu preciso investigar TDAH, eu não posso deixar de investigar outras condições. Então, eu investigo o transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação, deficiência intelectual, verifico também se existem barreiras de desenvolvimento na pessoa, se existe uma condição de depressão ou de ansiedade. Então, tudo isso eu preciso descartar para começar a pensar em hipótese de TDAH. Bom, na anamnese, tá? É uma conversa, na verdade. Muitos chamam de entrevista. Ah, você pergunta, a pessoa responde. Não, é um bate-papo, tá? Eu preciso criar um vínculo bacana com a pessoa para que ela se sinta bem e consiga me apresentar as informações que eu necessito. Bom, nome completo, data do nascimento, idade, estado civil, profissão, escolaridade, isso é muito importante. Identificação, endereço, né? Quem é essa pessoa, com quem ela vive. Caracterização familiar, isso é muito importante porque a avaliação de TDAH também é sistêmica, tá bom? Bom, depois o motivo da avaliação, são mais ou menos três perguntas. Qual é a principal reclamação que motivou a busca da avaliação? Depois, como que esses sintomas se manifestam? Quando, né, que começou? Né, se houve algum evento, alguma mudança na vida da pessoa? Então, aí eu já vou compreendendo o contexto e caracterizando a demanda de atendimento. Depois, eu faço uma investigação sobre o histórico de desenvolvimento da pessoa, tá? Então, Ademar, mas eu não lembro dos primeiros anos de vida. A foto da carteirinha me ajuda bastante, porque lá tem o peso, tem a altura, idade gestacional, as primeiras intervenções médicas, tá bom? As primeiras vacinas que a pessoa tomou. Ademar, mas por que tudo isso? Porque eu preciso investigar os atrasos de desenvolvimento. Porque não a pessoa não pode chegar lá com 50 anos, 40 anos e falar assim, não, hoje eu tenho TDAH, surgiu de ontem para cá. Não, não. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então eu preciso conhecer toda a dinâmica de desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu estudo o histórico de desenvolvimento dessa pessoa, a idade gestacional, peso, altura, se houve alguma complicação, se houve o uso de bebida alcoólica, cigarro e outras drogas, se tem histórico parental, ou seja, se tem pessoas com histórico de transtorno de ansiedade, de depressão, de TDAH, ou transtornos mentais de modo geral. Então, essa investigação é extremamente importante no primeiro momento. Histórico familiar, histórico pessoal, então eu começo a investigar como era a infância dessa pessoa, como era a adolescência dessa pessoa, como eram as relações, os comportamentos, as principais lembranças, as principais questões da memória episódica da pessoa, para começar a entrar numa linha analítica de TDAH, tá? E na vida adulta, né, começamos a investigar como que é a rotina da pessoa, que hora que ela acorda, né, o que que ela faz durante o dia, com quem ela convive, no trabalho, na rua, em casa, na igreja. Então, enfim, né,
conhecendo toda a dinâmica de vida da pessoa para saber em que pontos ali se encaixam a questão da desatenção, hiperatividade ou impulsividade, tá? Fora a desregulação emocional e outros sintomas de TDAH que surgem, tá? E que estão escondidos na maioria das vezes. Bom, eu também faço uma investigação dos aspectos emocionais da pessoa, tá? Se tem oscilação de humor, como que é isso, se tem alguma tristeza prolongada, se tem algumas crises de ansiedade, como que está a questão do sono dessa pessoa, medicação, se passa em outros especialistas, como que é, tá? As condições emocionais. Hábitos de vida, né? O que que a pessoa faz durante o dia, né, no fim de semana, como que é a vida dessa pessoa. Desempenho cognitivo, como que é a vida acadêmica da pessoa, se ela estuda, parou de estudar, por que que parou, né, quais eram os principais desafios na escola, na faculdade, e as relações, né, como que ela se relaciona com as pessoas. Ela é uma pessoa muito impulsiva, ela é uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito agressiva, então eu preciso conhecer as interações interpessoais da pessoa. Você faz uso de medicação, e se sim, quais são as medicações? Ah, por quê? Porque a medicação também altera as questões comportamentais. Bom, fora isso, tem as expectativas em relação ao atendimento, e aí nós fechamos a anamnese perguntando se a pessoa tem mais alguma questão para colocar. Fechando a anamnese, né, vejam que eu conheci toda a pessoa, né, desde quando nasceu. Às vezes é preciso conversar com outras pessoas que convivem com o avaliando, tá? Porque ela não vai lembrar, às vezes, de alguns comportamentos da adolescência, da juventude. Já teve casos em que eu precisei conversar com a mãe, né, para a mãe contar um pouquinho, né, como foi o primeiro ano de vida da pessoa, porque faz parte do processo ter esse olhar sistêmico. Fechando a anamnese, tem outras sessões. Nas outras sessões, nós aplicamos escalas, testes e outras ferramentas importantes que complementam a avaliação neuropsicológica. Lá no final, né, gera-se um relatório, desse relatório gera-se um laudo neuropsicológico, e aí nós damos a devolutiva para a pessoa. Na devolutiva, nós dizemos o seguinte, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, ou nós dizemos, olha, de fato, confirma-se hipóteses diagnósticas de TDAH e você precisa procurar um neurologista ou um psiquiatra para que ele confirme essa hipótese ou descarte, enfim, né, dê continuidade lá no contexto da saúde. Tá bom? Então, espero que você tenha compreendido como que funciona a avaliação neuropsicológica de TDAH. Só que neste percurso, né, se surgir outra condição neuropsicológica, do neurodesenvolvimento, a pessoa será também, ela ficará sabendo e procurará os melhores encaminhamentos para ter uma qualidade de vida bem legal. Tá bom? Se tem mais dúvidas, coloca aí nos comentários e vamos conversando. Um abraço. Até mais.